Quando eu falo a palavra Coreia, qual imagem te vem à cabeça? Pode ser a de cidades impressionantes com arranha-céus brilhantes, com uma cultura rica que exporta cinema e popstars que vem conquistando o público jovem. A imagem de um país que não só é polo mundial de tecnologia, como também um dos mais desenvolvidos do planeta. Ou pode ser a de uma ditadura comunista, de um líder que se considera um verdadeiro deus sobre um país pobre e um povo oprimido, e sem escolhas, com desfiles militares constantes e um poder que brinca de testar armas nucleares. É bem provável que uma dessas tenha surgido primeiro que a outra na sua mente. Isso porque, há muitas décadas, a milenar região da Coreia foi dividida em dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Um é uma democracia capitalista pró-ocidente bastante desenvolvida, sede de gigantes como a Samsung e a Hyundai. O outro é uma ditadura severa nos moldes do comunismo, sede de diversos campos de trabalho forçado e muita violência. A civilização da Península Coreana é uma das mais antigas do mundo, com estimativas que a região já era habitada desde 10.000 a.C. Sempre ligados à tecnologia foram os coreanos, por exemplo, que inventaram as primeiras prensas móveis de impressão, 200 anos antes da prensa de Gutenberg. Durante a sua história, a Coreia já sofreu influência da China, foi dominada e explorada pelo Império do Japão como uma colônia e, finalmente, virou o palco do jogo de interesses das duas superpotências da Guerra Fria. Mas afinal, como um país milenar como a Coreia virou o palco de uma disputa ideológica e foi dividido em duas partes tão distintas, e por que esse foi um dos momentos mais tensos entre os grandes poderes mundiais? A Coreia é uma região localizada em uma península cercada pelo Mar do Japão e o Mar da China Oriental. Ela faz fronteira com a Rússia e a China e fica bem próxima da ilha do Japão. Os estudiosos acreditam que a região já era habitada desde o período Neolítico, por pessoas que migraram da Manchúria e da Sibéria, que eventualmente deram origem à civilização e à língua coreana. Reza a lenda que o primeiro reino coreano teve início quando um cara chamado Dangun, filho de um deus e uma ursa, desceu dos céus e fundou o reino de Gojoseon, se tornando o deus-rei da região mais de 2.000 anos antes de Cristo. Se essa história é verdade ou não, fica a seu critério, mas o fato é que a Península Coreana foi uma região muito disputada durante toda a sua história. Quase 2 séculos antes de Cristo, o reino caiu em definitivo e tempos depois a região foi conquistada pela dinastia Han da China. Uma outra disputa aconteceria anos depois, quando o local foi dividido em 4 reinos, que rivalizavam entre si e acabavam formando alianças com China e Japão. Outro exemplo de contestação da Coreia foi durante as invasões dos mongóis, que começaram em 1231, quando Geden Khan, filho de Gengis Khan, ordenou que seu exército invadisse o reino de Goryeo na região, resultando em 30 anos de batalhas sangrentas. O reino de Goryeo foi o que deu origem ao nome Coreia, que usamos até hoje. Em um período mais recente, já na idade contemporânea, os coreanos ficaram várias décadas submissos ao Império Japonês. Em 1905, os japoneses forçaram o imperador coreano a assinar um tratado que tornava a região um protetorado do Japão. Mas isso não foi suficiente para saciar o expansionismo japonês, e em 1910 eles acabaram anexando a Coreia. A partir daí, a Coreia passou a ser uma mera colônia do Império do Japão, e o povo coreano sofreu inúmeras barbáries nas mãos dos japoneses. O Japão não se contentava somente em controlar a região, eles se esforçaram ao máximo para dizimar toda e qualquer cultura coreana do lugar. As crianças foram proibidas de falar coreano nas escolas e o idioma japonês foi adotado no lugar da língua nativa em diversos locais públicos, incluindo escolas e universidades. Ensinar história não aprovada pelas autoridades japonesas virou crime e mais de 200.000 documentos históricos foram queimados, apagando a história do povo coreano. Os japoneses também tentaram fazer com que os coreanos adotassem nomes japoneses e o shintoísmo, a religião japonesa. Muitos coreanos chegaram a participar de protestos pacíficos pela independência e o fim do domínio japonês, mas os japoneses reagiram prendendo e executando milhares deles sem piedade. Durante a ocupação, mais de 720.000 coreanos foram forçados a trabalhar no Japão e em suas outras colônias, e muitos outros a trabalhar em fábricas e minas na própria Coreia, à medida que o Japão se preparava para a guerra no final dos anos 30. Talvez uma das maiores atrocidades do Império Japonês na Coreia era a prática de enviar centenas de milhares de coreanas para diversos locais de ocupação, para servirem como escravas sexuais dos soldados japoneses. Mas os dias do Império do Japão já estavam contados. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial e a subsequente derrota das forças do Eixo, em 1945, o Japão acabou assinando a Ata de Rendição aos aliados. Isso significou a dissolução do Império e a libertação das antigas colônias japonesas. Nós inclusive já fizemos um vídeo sobre o que aconteceu com o Japão após a derrota na Segunda Guerra Mundial, com um destaque para como ele se tornou uma potência em poucas décadas, que você pode conferir no card aqui em cima. A Coreia estava enfim livre do domínio repressivo e cruel japonês, mas a Península Coreana sempre foi muito disputada e logo a história honrou essa tradição.
Mal se libertaram do exército japonês e a sombra de duas superpotências já cobria o território coreano. Assim que o exército japonês na Coreia entregou as armas, os Estados Unidos e a União Soviética correram para ocupar o país asiático. O resultado foi que a Coreia acabou sendo dividida em duas, e a linha do paralelo 38 foi usada para separar as duas partes. Os soviéticos ocuparam a parte norte, enquanto os americanos ficaram com a região sul. O período pós-Segunda Guerra foi marcado pelo início de uma forte disputa ideológica entre o comunismo da União Soviética e o capitalismo ocidental. Durante a ocupação da Coreia, ambas as superpotências tentaram garantir influência sobre o país o mais rápido possível. O resultado é que em 1948 foi criada a República da Coreia, ao sul, e a República Democrática Popular da Coreia, ao norte, ou seja, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Só depois disso é que as forças soviéticas e americanas se retiraram da região. As duas Coreias refletiam as ideologias das superpotências que os apoiavam. A Coreia do Sul era governada pelo ditador anticomunista Syngman-rhee, enquanto a Coreia do Norte via a ascensão do ditador comunista Kim Il-sung. Mas as diferenças ideológicas não podiam ser maiores, e nenhum dos lados se contentava em ficar só com a sua metade da Coreia. À medida que a década de 40 chegava ao fim, as tensões só cresciam na região, e conflitos na fronteira começaram a acontecer. A Guerra Fria tinha acabado de começar, mas já estava esquentando. A região da Coreia virou um grande barril de pólvora. E o resultado? Guerra. Em junho de 1950, em um ataque surpresa, a Coreia do Norte atravessou o paralelo 38 e conquistou boa parte do território sul-coreano. As Nações Unidas resolveram agir em defesa da Coreia do Sul e a Guerra da Coreia tinha seu início. A Guerra da Coreia foi considerada uma guerra por procuração, ou seja, uma guerra onde dois ou mais países lutam através de países intermediários, e o primeiro conflito armado decorrente da Guerra Fria. O principal envolvido no lado sul-coreano foram os Estados Unidos, com alguma participação dos britânicos e outros países da ONU. O Ocidente temia que as ofensivas norte-coreanas fossem o início de um movimento comunista para tomar o mundo. Então a conclusão dos governantes ocidentais era a de que não intervir na situação da Coreia estava completamente fora de questão. Antes mesmo da guerra começar, um relatório do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, conhecido como NSC-68, já tinha recomendado que as forças militares norte-americanas fossem usadas para conter o avanço do comunismo, independente de onde fosse, mesmo que o local não tivesse nenhuma importância econômica ou estratégica. Quando a guerra estourou na Coreia, o presidente americano Harry S. Truman disse em rede nacional de televisão: "Nossos lares, nossa nação, todas as coisas em que acreditamos estão em grande perigo. Esse perigo foi criado pelos líderes da União Soviética. O futuro da civilização depende do que fizermos, agora e nos próximos meses." A Coreia do Norte contava com o apoio não só da União Soviética, mas também da China comunista. Os chineses tinham uma boa relação com os norte-coreanos, não só por compartilharem a mesma ideologia, mas também porque os comunistas coreanos ajudaram os comunistas chineses durante a Guerra Civil Chinesa. O exército norte-coreano era bem disciplinado e bem treinado, e acabou tomando rapidamente a maior parte da Coreia do Sul, incluindo a capital Seul. As forças das Nações Unidas, lideradas pelo famoso general americano Douglas MacArthur, vieram em suporte ao exército sul-coreano. Depois de alguns meses de batalha e com a chegada de reforços americanos, as forças da ONU começaram a reconquistar o território perdido. A ideia inicial dos ocidentais era só de conter o avanço comunista em uma estratégia defensiva, mas logo eles mudaram de ideia e partiram para uma postura ofensiva. Agora o objetivo era expulsar os comunistas da própria Coreia do Norte. Depois de reconquistar Seul e todo o território sul-coreano, as tropas ocidentais atravessaram a fronteira e continuaram avançando rumo ao território comunista. Tudo ia bem até que os americanos chegaram perto demais da fronteira da Coreia do Norte com a China e os chineses não ficaram muito felizes com isso. O líder da China comunista, Mao Tse-tung, mandou uma enorme força de mais de 3 milhões de homens para combater os ocidentais na Coreia e fez um alerta: se os americanos chegassem perto da fronteira chinesa, eles partiriam para uma guerra generalizada. A esse ponto, o presidente Truman já estava muito preocupado com a possibilidade de uma guerra com a China, o que significaria também o envolvimento dos soviéticos no conflito, algo que os americanos não podiam combater, além de uma possível guerra nuclear que mataria milhões sem necessidade. O consenso entre os membros do alto escalão do governo americano era o de tirar as tropas americanas da Coreia o mais rápido possível, minimizando a chance de um conflito muito maior. Mas o comandante das forças da ONU, o general MacArthur, tinha outra ideia e não queria fazer o que considerava ser uma submissão ao comunismo. MacArthur era a favor da guerra contra a China e apoiava até o uso da bomba nuclear contra o país asiático. O general disse que não há substituto para a vitória, pensamento que discordava da linha mais cautelosa adotada por Truman e que acabou levando à demissão de MacArthur por insubordinação em 1951.
Enquanto isso, os soviéticos prestavam apoio aos chineses e norte-coreanos, suprindo os comunistas com equipamentos e treinamento, e até mesmo enviando os melhores pilotos soviéticos para executar missões em aviões russos disfarçados como norte-coreanos, usando uniformes norte-coreanos. Com o apoio dos soviéticos e a entrada definitiva da China na guerra, logo as forças ocidentais foram expulsas da Coreia do Norte. Na primeira metade de 1951, a guerra chegou a um impasse, com as duas forças estagnadas próximas do paralelo 38. Ao perceber que ninguém chegaria a lugar nenhum e temendo uma escalada ainda mais perigosa da Guerra Fria, os dois lados começaram a negociar um armistício, em julho de 1951. Mas as negociações não foram muito bem sucedidas e o conflito ainda se arrastou por mais 2 anos. Finalmente, em 27 de julho de 1953, os envolvidos assinaram um armistício cessando as hostilidades. Mas a Coreia do Sul continuou sem aceitar a divisão da Coreia em duas e nunca assinou nenhum acordo de paz. O que significa que, tecnicamente, a guerra nunca acabou, só não houveram mais batalhas. O armistício criou uma área chamada de Zona Desmilitarizada, ao longo da fronteira entre as duas Coreias. É uma faixa de 5 km de largura e 280 de extensão, onde nenhum dos dois países pode ter nenhuma atividade militar, e que existe até hoje. Mesmo tendo durado só 3 anos, os conflitos da Guerra da Coreia foram particularmente brutais. A taxa de mortalidade entre civis foi proporcionalmente maior até mesmo do que a da Segunda Guerra Mundial, tornando a Guerra da Coreia um dos combates mais sangrentos da história, matando um total de 5 milhões de pessoas. As batalhas destruíram as duas Coreias, deixando os países em ruínas. E agora, depois de todo o sangue derramado, ficava a dúvida: quem poderia reconstruir um país melhor para o seu povo? A Coreia comunista ou a Coreia capitalista? Com o cessar-fogo na Coreia, o mundo podia respirar um pouco mais aliviado, sabendo que pelo menos dessa vez a Terceira Guerra Mundial não tinha chegado. Mas os coreanos ainda tinham um outro grande desafio pela frente. Como a gente viu nos vídeos sobre a recuperação do Japão e da Alemanha depois da Segunda Guerra, poucos momentos são tão árduos quanto a reconstrução de um país devastado pela guerra. Esse foi um momento onde a ideologia de cada Coreia foi decisiva, e foi aqui que os caminhos das duas Coreias começaram a se diferenciar drasticamente um do outro. Depois da guerra, a Coreia do Sul ainda passou uma década sendo um dos países mais pobres do mundo. A mudança só veio nos anos 60, quando teve início o Milagre do Rio Han, um período de rápido crescimento da economia sul-coreana. Nesse período, a Coreia do Sul virou uma democracia e teve grandes transformações socioeconômicas, como uma industrialização muito rápida, um salto na educação, urbanização acelerada, incluindo a construção de arranha-céus e uma modernização do país, o que elevou muito o padrão de vida dos sul-coreanos. A Coreia do Sul passou a fazer parte das economias líderes do mundo, sendo a 10ª maior economia do planeta em 2021, à frente do Brasil e da Rússia, por exemplo. Ela também faz parte do G20 e é lar de grandes marcas como Samsung, Hyundai e LG. Já os vizinhos do norte tiveram um destino completamente diferente. Apesar de os soviéticos e chineses terem ajudado o pequeno país, a Coreia do Norte não conseguiu manter um bom ritmo de crescimento. Sendo um dos países mais fechados do mundo, é difícil de obter dados com precisão e os dados liberados pela mídia estatal não são nem um pouco confiáveis. Mas sabemos que a dinastia dos Kim, que governa o país desde sua fundação, se preocupa muito mais com a manutenção do seu regime do que com a economia ou o bem-estar da população. O povo norte-coreano sofre de pobreza, desnutrição, fome e uma terrível repressão do governo comunista. Mesmo mantendo grande parte de sua força de trabalho na agricultura, a produção doméstica de alimentos ainda é insuficiente para nutrir a população. Mesmo assim, o exército norte-coreano é um dos maiores do mundo em número de soldados, com mais de 30% da população ao seu serviço, enquanto Kim Jong-un brinca de ampliar o arsenal nuclear do país. É estimado que de 100 a 300 mil pessoas tenham fugido das condições desumanas da Coreia do Norte desde o fim da guerra em 1953. Mas é difícil saber exatamente quantos morreram tentando atravessar a fronteira, já que os guardas costumam executar os desertores capturados, acabando com qualquer sonho de liberdade. Enquanto a Coreia do Sul é uma das democracias mais desenvolvidas e tecnologicamente avançadas do mundo, mais da metade dos norte-coreanos não tem nem acesso à eletricidade. A diferença entre os dois países é absurda, e essa lista poderia continuar por um longo vídeo. O curioso é que são países que compartilham a mesma península, a mesma história até o século XX, a mesma língua e basicamente os mesmos recursos naturais, mas são radicalmente desiguais essencialmente por conta das ideologias que adotaram. Nenhum dos dois ganhou ou perdeu a guerra. Nunca houve um vencedor na Guerra da Coreia. As duas Coreias são dois excelentes exemplos das consequências de dois regimes político-econômicos totalmente opostos, tanto do que uma economia fechada e uma ditadura comunista totalmente voltada ao endeusamento de seus líderes pode fazer com o país, quanto como o investimento em educação e modernização e a rápida industrialização podem transformar um país pequeno em uma verdadeira potência mundial. E nesse caso, a esquecida Guerra da Coreia foi o grande divisor de águas.